Olá pessoal, tudo bem? O assunto hoje envolve o setor do campo, o setor rural, quem produz literalmente comida, a comida que está na mesa de todo cidadão brasileiro. Um dos assuntos que a gente está discutindo aí durante os últimos meses é a questão do Fundo Rural. Veio uma medida provisória que fez um refis desse tal Fundo Rural. Eu participei há algumas semanas de um evento em Brasília para discutir esse tributo, que era um tributo que existia. Depois, foi colocado debaixo da terra, não existia mais, segundo uma resolução do Senado e o próprio Supremo, e do dia para a noite ressuscitaram o Fundo Rural e querem colocar isso na conta do produtor, o que pode inviabilizar muita produção, pode quebrar muita gente. Para conversar sobre o assunto, está aqui comigo o Naban Garcia, que é o presidente da União Democrática Ruralista, UDR, que é uma entidade que representa esse setor. Vamos lá. A gente tem essa recriação do tributo, uma coisa meio esquizofrênica, porque 10 anos ele ficou morto, daí agora ressuscitaram, aquela coisa toda. Alguns parlamentares disseram que isso era um desejo do setor do campo, mas eu só vejo produtor reclamar, fazer vídeo, tá circulando um monte de vídeo na internet dizendo que isso é um roubo, que vai quebrar muita gente. A quem interessa esse Fundo Rural, Naban? Pois é, Joyce. É uma pergunta muito polêmica essa, tá? Bombástica. Porque o próprio Supremo Tribunal Federal, 2010, 2011, parece que teve 2 julgamentos, onde por unanimidade o próprio Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a cobrança do Fundo Rural e disse: produtor não precisa pagar Fundo Rural, porque não é devido, é inconstitucional. Porque já paga o tributo quando contrata o funcionário, Exatamente. diretamente. Nós, os caipiras, vamos confiar no Supremo Tribunal Federal. Aliás, isso praticamente se tornou uma jurisprudência, tanto é que todos os tribunais dos estados, da federação, entenderam e concediam liminares e decisões amparando essa própria decisão do Supremo. Não tem que pagar Fundo Rural. Então nós ficamos aí, por todo esse tempo, sem recolher o Fundo Rural, porque ele era inconstitucional. E de uma hora para outra nós fomos surpreendidos aí com essa história de que o Supremo, de uma forma surpreendente, apertadíssima, porque houve até um empate nesse julgamento recente, onde o Supremo teve que ter o voto de Minerva, da presidente do Supremo, e dizer: olha, o Supremo é constitucional. O Supremo está dizendo que agora o Fundo Rural é constitucional. Criou-se um rebuliço. Eu faço uma pergunta: será que o Supremo agora tá sendo motivo de lobby? Porque todos nós sabemos que a própria CNA, entidade que deveria nos representar, fez lá um trabalho, visitas ao Supremo, dizendo: olha, tem que cobrar o Fundo Rural. O Fundo Rural é constitucional. Por quê? Porque a CNA tem interesse nisso. Parte desse Fundo Rural vai para o Sistema S, vai para o Senar. Então, a própria CNA... Agora, me desculpe a minha sinceridade, mas será que o Supremo se prestou a ser objeto de lobby? Será? Essa decisão surpreendente, que o próprio presidente Temer, o presidente da República, nós tivemos com ele agora recentemente, ele nos disse: para mim foi uma surpresa. Entendeu? Criou todo esse rebuliço. E aqui eu quero fazer uma crítica veemente àqueles parlamentares, como você citou, porque dizem aí, antes nós tínhamos a bancada chamada bancada ruralista. Aí, de um determinado tempo para cá, no governo Lula, criaram essa tal Frente Parlamentar da Agropecuária, nome bonito, né? Representa o agro, representa a agropecuária, representa o campo. Eu acho que ali, parte desses políticos estão ali por interesses próprios e usando a bandeira do agro. Porque esses que estão defendendo essa medida provisória, esse refis, que é impagável, que vai nos levar ao endividamento, não nos representam coisa nenhuma. Eles estão lá para defender interesses de gente que está aí preso, tem gente presa aí do JBS, fizeram um relatório absurdo, inaceitável. E continuam dizendo, esses mesmos
falsos defensores do agronegócio, da agropecuária, estão lá dizendo, olha, atende o problema do produtor. Não atende coisa nenhuma. Essa medida provisória, ela é malévola ao setor. Esse relatório da medida provisória é extremamente nocivo ao setor, vai levar o setor produtivo a um endividamento, a uma conta a qual nós não devemos, e não devemos mesmo, inclusive por decisões institucionais do Senado Federal. Olha o imbróglio que virou. O Senado Federal, de forma soberana, editou uma resolução que pôs fim à cobrança do Fundo Rural. O Senado Federal. E nós procuramos grandes juristas para nos dar parecer sobre esse assunto, inclusive um deles, o professor Ives Gandra Martins. E o professor Ives Gandra Martins foi fatídico, olha, não existe mais cobrança de Fundo Rural. A resolução do Senado Federal, essa resolução 793, essa resolução 15 do Senado Federal, pôs fim à cobrança do Fundo Rural. E agora vem uma falsa frente parlamentar de agropecuária que não está nos representando coisa alguma. Alguns que se dizem nos representantes, que estão lá, inclusive a própria relatora, vim fazer um relatório em que beneficia poucas indústrias, inclusive algumas que eventualmente sonegaram, algumas que pegaram o nosso dinheiro e não recolheram, algumas que por um motivo ou por outro deixaram de recolher, para pagar essa conta com crédito podre. Paga com, olha, resolve o problema das indústrias, resolve o problema do JBS, vai. O problema do JBS está resolvido. E dane-se o produtor que engula um refis, que é uma bola de neve, porque você pegar os 5 últimos anos, mais o retroativo, são 6, e aplicar taxa Selic, uma conta impagável, vai nos levar efetivamente a um endividamento e, consequentemente, a uma falência generalizada. Trocando em miúdos, né, pelo que eu entendi, o produtor rural está sendo tratado como caloteiro e, ao mesmo tempo, o Congresso, junto com o STF, fazem uma bitributação em cima do produtor rural. E dane-se o Brasil. Eu só queria fazer uma observação. O Congresso, não. A Câmara. A Câmara, porque o Congresso fez o papel dele. E muito bem feito. Tem aqui o nosso respeito pela posição que tomou na votação da CCJ, foi por unanimidade, respaldada por todas as questões regimentais do Senado, publicado no Diário Oficial da União. A resolução 15/2013 pôs fim à cobrança retroativa do Fundo Rural. Tá? O que vai se tratar daqui para frente seria uma medida provisória para tratar de um Fundo Rural diferenciado, porque esse que está aí é inconstitucional, esse daí está errado, com novas alíquotas, com nova modalidade, se recolher pela folha e etc. Agora, fazer o que a Câmara está fazendo, liderado pela Câmara, em pegar uma medida provisória, que está lá na Câmara ainda, e já apresentar um relatório que beneficia JBS e que prejudica e que destrói o produtor rural, isso no mínimo tem que ser taxado como crime, para não ser taxado de outra coisa. Então a bandeira que nós temos que defender agora é fazermos uma renovação nessa Câmara, uma renovação nessa tal frente parlamentar da agropecuária, e as eleições de 2018 estão aí. E nós vamos dar nome aos bois, saber dar nome. Olha, esse deputado ou aquela deputada foi contra o produtor rural, quis empurrar a goela abaixo uma medida provisória aonde beneficiou explicitamente meia dúzia de exportadores que vão pagar essa dívida com crédito podre, e nos prejudicou, levou ao produtor a esse endividamento, a essa conta impagável. Essa que é a verdade. Por que a gente está citando a JBS? Tem 2 dados interessantes. A JBS confessou que tem uma dívida de 1 bilhão e 200 milhões de Fundo Rural, que foi descontado do produtor. Então lá, ó, nhaque, pegou o dinheiro do produtor e não repassou. Ela mordeu o dinheiro do produtor. Ela tinha que ter encaminhado esse dinheiro para os cofres públicos e não repassou. Só pegou o dinheiro do produtor. Então o produtor pagou, mas não chegou lá, né? E confessou que tem também 3 bilhões e 200 milhões em créditos de prejuízo fiscal, né?
Então, a JBS é extremamente interessada nisso e mesmo com a cúpula da JBS atrás das grades, né, as minhas fontes, aquelas que contam tudo lá no Congresso, me disseram que a empresa está atuando forte em cima da Câmara, em cima dos parlamentares para fazer com que eles trabalhem pró-JBS. Né? Eles estão quietinhos, mas quietinhos pra gente. Na Câmara o trabalho continua. Olha, eu não tenho dúvida disso. Tudo leva a crer que isso que você está dizendo é uma verdade. Porque isso veio à tona agora, Joyce, com essa relatoria, com esse relatório da medida provisória, onde a gente tinha uma expectativa. Nós tivemos algumas reuniões com a relatora, deputada Tereza Cristina, lá do Mato Grosso do Sul, que, aliás, alguém estão dizendo aí que ela já teve negócios com o JBS, teve parceria com o JBS. Eu não quero até entrar nesse mérito, porque ela se elegeu deputada dizendo ser a defensora do agro. Agora, vem apresentar um relatório que beneficia o JBS que ferra o produtor, que ferra, né? E que liquida com o produtor. Eu volto a dizer, não vou dizer quantas vezes for preciso. O que eu estou dizendo aqui, você pode ter certeza, é a voz de praticamente 100% dos produtores rurais do Brasil. Esse refis vai levar o produtor a um endividamento impagável, porque essa conta nós não devemos, e o Senado Federal nos disse isso. Olha o que está criando, um choque institucional. Essa situação cria explicitamente um choque institucional, como disse o próprio professor jurista doutor Ives Gandra Martins. Isso é um negócio muito sério, porque o próprio Congresso está passando por cima de uma decisão soberana e legítima, que é a resolução do Senado Federal, que pôs fim ao Fundo Rural. E tem mais. Nós tivemos uma reunião com o presidente Temer, agora recentemente. O próprio presidente Temer disse, tá? Olha, eu acredito que dá para aproveitar essa resolução do Senado e colocar isso antes que foi agora do relatório. O próprio presidente Temer disse, olha, então eu entendo, porque agora a medida provisória já está lá na Câmara, está lá no Congresso, eu entendo, disse para o presidente, o professor está enganado, não tem nada, ignorou tudo isso, e simplesmente ignoraram, e ferro no produtor e beneficia a JBS. Inaceitável. O que me deixa bastante com uma pulga atrás da orelha também é a forma com que a imprensa está vendendo isso. Porque a imprensa está vendendo esse refis do Fundo Rural com uma coisa muito boa para o produtor, você está vendo que não é, né? Estão lascando o produtor no Brasil. Uma coisa muito boa e que prejudica os cofres públicos. Foi vendida uma ideia completamente distorcida e a maioria mordeu essa ideia. Mas a verdade é que não é a imprensa que está vendendo, a imprensa está mostrando o que ela está ouvindo daqueles que dizem não representar, daqueles parlamentares da Frente Parlamentar da Agropecuária que usam só a bandeira que, olha, nos defende, mas na verdade estão ferrando com a gente. Porque também existem conversas, fofocas de bastidor no mundo político, que alguns desses parlamentares já teriam visitado alguns ministros supremos para dizer para os ministros supremos, olha, a questão rural está resolvida, tá? Tem lá uma medida provisória, nós já apresentamos inclusive um relatório, o refis resolve o problema do Fundo Rural. Mentira! Estão mentindo descaradamente. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, que por um motivo muito estranho foram lá e votaram de forma surpreendente pela constitucionalidade dessa cobrança do Fundo Rural, agora nos embargos declaratórios, eles podem resolver essa situação e fazer realmente justiça, porque esse Fundo Rural realmente é inconstitucional. Como é que pode o Supremo dizer, lá em 2010, 2011, olha, é inconstitucional, e de repente, do nada, de uma hora para outra, muda de ideia, dizendo, não, agora é constitucional. Então, esses ministros que votaram contra nós, dizendo que é constitucional a cobrança, nos embargos eles podem rever seus votos e podem mudar essa história. Mas já dizem que tem gente da própria Frente Parlamentar da Agropecuária, já tem gente lá fazendo visita a ministro, mandando recado a ministro do Supremo, dizendo, olha, o problema está resolvido. Não está resolvido. Senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, que eventualmente estiver nos vendo aqui, o problema do Fundo Rural não está resolvido. Essa medida provisória, esse refis,
é malévolo, vai nos levar a um endividamento e uma falência generalizada. Cuidado, porque a produção do campo pode estar seriamente comprometida também com essa questão do fundo rural.